Saudações, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, onde nós iniciamos sempre com esse trabalho de radiação, esse momento onde nós unimos nossos pensamentos, nossos sentimentos e junto com a espiritualidade benfeitora, auxiliando de uma maneira ou de outra a todos aqueles que necessitam desse amparo e dessa assistência. Então, que nesse momento nós podemos já iniciar agradecendo ao nosso bom Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, pela grande oportunidade de podermos estar aqui reunidos através desses pensamentos, desses sentimentos, e assim irradiando de uma forma amorosa a todos aqueles a qual queremos direcionar esses benefícios. E assim já chegamos lá nos hospitais, onde há essa grande necessidade dessas energias a serem canalizadas de uma maneira amorosa a todos aqueles que lá se encontram. Se utilizando desses recursos através da espiritualidade, magnetizando as suas águas, beneficiando da melhor maneira possível. Assim também envolvendo a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todo o pessoal da recepção, da vigilância, da higienização, levando sempre essas energias benéficas a fortalecê-los no trabalho a qual estão realizando. E fica também a nossa gratidão por todos os esforços. E assim também vamos estendendo aqueles nossos irmãos que nesse momento estão desencarnando ou que já desencarnaram, para que também possam ter toda essa assistência carinhosa nesse despertar na pátria espiritual. Tão importante esse momento dessas vibrações, auxiliando a todos em suas necessidades. Vamos também chegar aos nossos cientistas, também emanando boas energias, para que possam estar receptivos a todo o amparo da espiritualidade, administrando da melhor maneira possível todo esse trabalho em benefício de toda a humanidade. Envolvendo também a todos os nossos governantes de todos os países, que nesse momento essas preces, essas irradiações, possam auxiliar a envolver a todos num único objetivo, que é a grande união, os grandes esforços, e que essas nossas preces possam chegar como essa força radiante, unindo a todos num único objetivo do bem-estar de todos nós. Que Deus ilumine a cada alma que recebeu essa grande tarefa de estar nesses postos hoje administrativos do nosso planeta. Que Deus abençoe a cada um nesses instantes. Possamos chegar a todos que estão muitas vezes à nossa volta, no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na vizinhança, também possam receber essas vibrações nessa forma desses pensamentos e sentimentos direcionados ao bem-estar de todos. Aos nossos irmãos idosos, se encontram formando uma família, muitas vezes lá no asilo, uma família espiritual, se encontram em nossos lares, também sejam beneficiados por essas energias, levando esse conforto espiritual em suas almas, para que possam prosseguir nessa caminhada, nesse aprendizado. As nossas crianças, principalmente aquelas mais necessitadas,
essas irradiações possam auxiliar aqueles que trabalham junto a essas crianças nos orfanatos, nas escolas, envolvendo também a todos os professores, nesse fortalecimento, nesses momentos tão difíceis, tão desafiadores para todos nós, mas que essas energias possam levar o bom ânimo, a força, a coragem, a perseverança, para que possamos todos juntos vencer esses obstáculos. Vamos também pedir esse auxílio, irradiar essa luz a todos aqueles que se encontram nos presídios, iluminando a cada um na sua renovação, na sua transformação, que esse amparo se faça a todo momento nesse despertar de consciência. Assim também vamos, nesse momento, sobre aqueles que ainda prosseguem nesse processo da obsessão, que possam nesse momento receber essas vibrações como um convite para a transformação necessária, para que possam avançar, assim como nós estamos buscando esse avanço da renovação através do perdão. O perdoar às vezes é seguir o nosso caminho, nos distanciando das dificuldades que encontramos, de uma forma harmoniosa, e que nesse momento possam rogar a assistência da providência divina, que automaticamente irmãos de caminhada, que trabalham incessantemente pelo bem de todos nós, estão prontos a auxiliar, a amparar nesse momento. Assim, queridos irmãos, possamos agradecer ao nosso planeta Terra, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade para o nosso crescimento espiritual, e que através desse momento possamos deixar a nossa mente harmonizada, receptiva à exposição que vamos ter nesse momento. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós, a toda a humanidade, e que possamos ter um bom trabalho, e que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Que nos sintamos envolvidos nesse momento nas energias balsâmicas e fortalecedoras do Cristo. Que Jesus, o nosso amado benfeitor, governador espiritual do nosso orbe, nos envolva no seu carinho, no seu amor, e possa permitir com que estejamos receptivos, estejamos de corações abertos para recebermos as orientações, os esclarecimentos que nos chegam por intermédio dessa doutrina tão amada. Tomaremos por base hoje o Livro dos Espíritos para abordarmos um tema muito importante que diz respeito a questões que precisamos saber. Falaremos hoje de uma das leis divinas, uma das leis naturais, das quais Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na terceira parte, em que ele aborda e ele classifica 10 leis, na ocasião, quando ele nos traz pelos benfeitores da humanidade, e aqui nós traremos para conhecimento dos irmãos que a primeira delas, abordada por Kardec nesta obra, a lei de adoração, a segunda lei do trabalho, a terceira lei de reprodução, a quarta de conservação, a quinta lei de destruição, a sexta de sociedade, a sétima de progresso, que é a lei do progresso que nós iremos abordar, a oitava de igualdade, a nona lei de liberdade e a 10ª de justiça, amor e caridade. Mas como é importante entendermos o que é abordado, o que é trazido e o que os espíritos benfeitores nos trazem, compilado nesta obra por Kardec, em 1857, lá no capítulo 8, quando fala da lei de progresso. Iniciaremos este trabalho tomando por base alguns tópicos do que é trazido aqui, a partir da questão 776. Iniciamos falando o seguinte: o progresso
sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todas aquelas que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. E aqui nós começamos uma observação a partir do momento que nós vamos tentar entender, reflexionar a marcha do progresso. Muitos de nós imaginam-se injustiçado por vezes, que a humanidade está um caos, que as dificuldades são terríveis, e de certa forma são. Estamos vivendo um momento em que a transição planetária nos exige que nós demos muito mais do que aquilo que estamos até então acostumados, que busquemos entender e compreender os propósitos da divindade em relação a nós, que comecemos a nos conectar com a espiritualidade, buscarmos compreender a nossa natureza espiritual, compreendermos, irmãos, que somos espíritos imortais. O homem da atualidade é convocado a compreender a sua essência, a sua natureza. Mais do que as questões materiais, é importante que compreendamos que precisamos desenvolver as questões espirituais e, na sequência disso, nos evangelizarmos, colocarmos, aplicarmos os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Mas busquemos compreender quais são os propósitos de estarmos aqui na Terra. E se estamos aqui na Terra, por que Deus nos colocou nesta condição? Por que passamos tantas dificuldades? O que diz respeito ao progresso? Por que vivemos tantas dificuldades anteriores e agora, por vezes, ainda continuamos enfrentando tantas dificuldades? A pandemia parece que não tem fim. As pessoas estão vivendo o caos, a desordem emocional, a desordem moral. E o que faremos de tudo isso? Quais são os objetivos disso e por que estamos aqui? Então busquemos compreender que nós nos organizamos a partir do momento que evoluímos e nas questões sociais nós nos organizamos por leis. E essas leis, elas se adequam com a nossa realidade, com a nossa cultura, com a nossa evolução. E elas dizem respeito ao progresso. E elas estão diretamente ligadas à lei de progresso. Todos nós estamos. É importante que compreendamos que a condição que nos encontramos hoje não é a mesma que tivemos há séculos, há milênios atrás. Por muitas experiências, por muitas encarnações, buscamos sempre, por vezes, até então, saciar os nossos anseios, os nossos interesses particulares. Porém, fazendo aí um mau uso do nosso livre-arbítrio, cometemos alguns deslizes, alguns equívocos nas nossas escolhas. Mas este Pai de infinita bondade e soberana justiça nos permite, através das novas experiências encarnatórias, que nós consigamos desenvolver. E é a lei de progresso que nos conduz, é a lei de progresso que nos faz crescer, que faz com que nós busquemos o aperfeiçoamento. Mas entendamos, com base nesta obra, o Livro dos Espíritos, falando particularmente da lei de progresso, que nós, espíritos imortais, evoluímos, crescemos para Deus, mas que a evolução do espírito se dá no sentido moral e no sentido intelectual. Então é importante que nós compreendamos que o espírito precisa evoluir moralmente e no sentido dos sentimentos, na regra do bem proceder, na sua condução, no seu caráter, na progressão moral. É importante que nas suas relações consigo, nas suas relações humanas, nas suas relações sociais e na nossa relação com Deus. É importante que nós evoluamos, cresçamos, que nós consigamos progredir. E é importante que entendamos também que por conta desta mesma lei de progresso,
o progresso se dá, a evolução se dá naturalmente. O homem evolui intelectualmente, moralmente, porque as dificuldades surgem e exigem o nosso crescimento e fazem com que a cada desafio, a cada dificuldade vencida, o homem saia mais fortalecido. E é por conta disso que nós vamos compreendendo a importância de aplicarmos tudo aquilo que as condições, as dificuldades se colocam no nosso caminho. Aplicarmos o Evangelho de Jesus, aplicarmos os ensinamentos que nos são dados em cada experiência, em cada dificuldade que por vezes nos parece um remédio amargo, mas tão importante ao nosso crescimento, tão necessário. Então nós encontramos aqui os Espíritos nos explicando o seguinte, observemos, olha a importância do que é trazido aqui. Na questão 786, quando se falam em povos degenerados. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Aí façamos uma reflexão. Quantos irmãos, quantos companheiros, quantas civilizações, quantos povos nos pareceram que após aquele caos, aquela dificuldade, ou trazendo para a nossa questão mais íntima, após tanta dificuldade parece que ficou pior. Será? Observemos o que os benfeitores nos respondem. Quando a tua casa ruir, tu a derrubas, para a reconstrução de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, a perturbação e confusão em tua residência. Então imaginemos uma metáfora que muitas vezes nós utilizamos com os companheiros. Quando nós iniciamos uma higienização, iniciamos uma revolução que nós precisamos fazer uma limpeza de um cômodo, que não seja a destruição de uma edificação, de um prédio. Levanta aquela poeira, aquela que por vezes sufoca a gente. E aí parece que no meio de todo aquele burburinho, de todo aquele caos, que as coisas não vão ficar em ordem. E usando o exemplo da edificação do prédio, da casa, é necessário que algo se destrua, porque aí entra a lei de destruição, para que o melhor se refaça. E muitas vezes na inércia, parados na zona de conforto, nós não percebemos o quanto nós podemos avançar, o quanto nós podemos crescer. E muitas vezes, de modo equivocado, nós questionamos a divindade. Aonde está Deus que permitiu que eu passasse por essa dificuldade? Por que Deus permitiu eu, tão bom, passar por tal dificuldade? E a resposta, para eu crescer, para que eu possa evoluir, me dando a oportunidade de desenvolver. Quantos de nós, parados na zona de conforto, chamados, convocados a uma melhora, a uma mudança, mas eu estou cômodo, eu estou bem no meu casulo, mas eu não me possibilito crescer, conhecer que lá fora, que em um outro ambiente, que numa outra circunstância, eu vou render certamente muito mais. Eu estou acomodado em todas as questões que dizem respeito aos meus interesses particulares e não faço questão de evoluir ou de avançar. Mas a evolução, por ser uma força viva, ela pode ser considerada como um grande rolo compressor, que muitas vezes na má organização das leis humanas, o homem pode tentar entravar, mas jamais sufocá-la, como é trazido aqui, jamais contê-la. Pode, em tese, entre aspas, atrapalhá-la, retardá-la por um período, mas jamais o homem tem força ou autonomia para entravar definitivamente a lei de progresso, a qual todos nós estamos condicionados. E é por esse motivo, por esta mesma lei, que os povos evoluem, que as civilizações crescem, que o homem naturalmente evolui, que por conta de toda e qualquer dificuldade que surja, seja por questões da destruição natural, por problemas com a natureza, dificuldades que o homem enfrente na vida social, é desta mesma condição que o homem busca sempre novas respostas. Observemos os nossos cientistas, os nossos pesquisadores,
o quanto se debruçaram e se uniram para buscar respostas e nos trouxeram uma vacina em torno do que estamos enfrentando agora em relação ao Covid. O homem se tornou mais fraterno, buscou o auxílio daqueles que muitas vezes eram seus oponentes, daqueles que muitas vezes ele desacreditou. Então foi necessário uma dificuldade para fazer com que os homens, as grandes potências da humanidade, na questão científica, social, médica, buscassem uma resposta para todos. Vivendo uma condição em que todos nós somos compulsoriamente convocados a entendermos que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que não há raça, que não há condição financeira, mas que somos todos espíritos imortais vivendo em um corpo físico uma trajetória transitória, temporária, mas essencialmente importante para a nossa evolução. E que esta mesma lei, a lei de progresso, que permite com que nós desenvolvamos, que nós consigamos crescer. E muitos de nós só conseguem valorizar, só conseguem crescer a dor, porque de certa forma ela nos movimenta, ela nos tira da inércia, da estagnação. Esta dificuldade que ainda é vista por nós como dor, como tristeza, como dificuldade, muitos de nós ainda se revoltam, é a mesma ferramenta, é o mesmo mecanismo que é utilizado por esta lei de progresso para nos fazer avançar. Mas continuemos com o Livro dos Espíritos. Na questão 789, Kardec perguntou aos benfeitores da humanidade: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Quem já não perguntou isso? Já que nós estamos evoluindo, já que naturalmente o sentido de evoluirmos para Deus nos fará mais fraternos, mais amorosos, será que todos os povos formarão uma única nação? E aí os benfeitores nos dão uma resposta mais clara e objetiva. Não uma só nação, e isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Então não é exatamente assim. Entendamos que das diferenças de climas, das diferenças de culturas, nós teremos naturalmente povos diferentes, mas no sentido material, na organização social. Pensemos que somos espíritos e, acima de tudo, nesta condição, na família universal somos todos irmãos. E é para isso que nós estamos crescendo, para compreendermos as questões sociais, a fraternidade que temos que ter nas nossas relações, aprendermos a nos amar, a nos respeitarmos, sim. Olha como vivemos hoje. O desrespeito em relação às questões sociais, o egoísmo e o orgulho que ainda fazem parte, que ainda atrapalham a evolução, o crescimento. Quantos companheiros se rendem a essas fragilidades humanas ainda? Estamos vendo isso na questão social, a mídia nos mostra. Quantos companheiros que desacreditam da imortalidade da alma e pensam que a vida se resume a uma única existência, a uma existência corpórea que é transitória, mas que na verdade agem como se não houvesse amanhã. E o desrespeito à vida faz com que muitos companheiros ajam dessa forma desrespeitosa e acabem acelerando o processo da sua partida. E muitas vezes aí acusando a Deus, quando no plano espiritual, desconhecedores das questões, das orientações que dizem respeito à vida, do ser imortal que somos nós, muitas vezes chegam no plano espiritual prematuramente, desesperados. Nós precisamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, acordarmos para tudo aquilo que é importante, vivermos com responsabilidade. Precisamos levar a sério a nossa vida. Precisamos aprender a amar mais. Mas antes de tudo, precisamos nos amar. Precisamos nos amar, nos respeitarmos a vida,
questionarmos sim, duvidarmos, mas antes de tudo, buscarmos respostas. Porque as dúvidas que temos hoje, elas não cabem mais dentro do nosso coração. Elas não cabem mais só na nossa consciência. É importante que nós busquemos as respostas de todas essas dúvidas, desses questionamentos íntimos que trazemos dentro de nós. Por que comigo? Por que eu, Deus? As pessoas precisam compreender, e nós aqui não nos posicionamos como aqueles que sabem mais, ou como se a doutrina espírita, o espiritismo, ou a casa espírita que professamos ou que intermediamos, seja aquela que trará todas as respostas. Mas nós sabemos que o espiritismo, ele é um dos caminhos, é uma das portas que nos possibilita reflexionar, compreender, encontrar respostas diante de tanta dúvida. Porque aí nós poderíamos perguntar, qual a religião, ou de que maneira a doutrina espírita, o espiritismo, os espíritas, o trabalho desenvolvido na doutrina espírita pode contribuir com o esclarecimento, com a orientação desses companheiros, fazendo as pessoas compreender que nós precisamos vencer o materialismo que ainda nos acompanha. Quantos companheiros ainda vivem dessa maneira? Como se a vida não existisse, não tivesse amanhã, como se a vida não tivesse propósito. E nós temos. O nosso maior propósito, a nossa maior missão, se nós quisermos entender dessa maneira, é a nossa evolução. É o nosso crescimento. E o nosso crescimento tem que ser intelecto-moral. Nós precisamos compreender que somos espíritos imortais, que temos muitas dificuldades, muitas dores, trazemos muitas chagas, que trazemos a imperfeição moral ainda, pois somos seres imperfeitos, mas estamos caminhando para Deus. Estamos evoluindo, estamos galgando cada degrau, cada passo, aprendendo sempre, com experiências difíceis, mas que nos tiram realmente da inércia, que fazem com que nós reflitamos. Opa, por aqui não deu certo. Essas experiências, essas escolhas não me fizeram feliz. Então é necessário que eu comece a compreender o que eu estou fazendo que está me tornando infeliz. E que felicidade realmente eu busco? A lei de progresso, ela está para todos. E é a mesma lei de progresso que faz com que todos os seres avancem para Deus. Porque o que somos hoje, certamente não fomos ontem. O estágio evolutivo que nós nos encontramos agora é o melhor que nós conseguimos construir até aqui. E nós precisamos nos sentir felizes com isso. Porque nós precisamos compreender que Deus, que Jesus e a espiritualidade amiga trabalha incessantemente para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. E que a Terra é uma pequena e mais uma das muitas, das incontáveis escolas que tem nesse universo infinito. E que nós estamos aqui temporariamente estagiando mais uma das muitas experiências que tivemos e que ainda teremos, se não aqui, mas em outros lugares, com a permissão do Pai, para que nós possamos realmente progredir. E a lei de progresso faz isso. Ela nos faz avançar, ela nos faz crescer. E nós, a cada experiência, a cada momento, a cada encarnação, nos deparamos com as nossas dificuldades. Pode que nessa encarnação, que na encarnação atual, dentre todos os nossos projetos, todos os nossos planejamentos com a espiritualidade amiga, nós tenhamos uma única dificuldade para vencer, porque são muitas, e nós ainda somos muito jovens espiritualmente falando. Nós somos espíritos ainda no início de uma trajetória. O nosso planeta, o nosso plano, a nossa evolução moral ainda está condicionada às questões de expiação e prova. Estamos iniciando o processo de regeneração da humanidade. E esses flagelos se dão justamente por conta dessas duas leis que caminham lado a lado. A lei de progresso que nos impulsiona, mas a lei de destruição que trabalha a nossa transformação. E daí a importância da transformação moral para nos fazer crescer.
Nós observemos aqui o que encontramos ainda no nosso livro dos Espíritos. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos Espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm a sua infância em todas as outras, mas já viveram e já chegaram avançadas, devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com o estado atual, de sorte que as atenções dadas às civilizações de um povo não têm por efeito fazer para o futuro almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. O que nós queremos dizer aqui? Nós somos os mesmos espíritos, as mesmas almas, imperfeitas, nessa estrada evolutiva, nessa caminhada longa, que vivemos séculos e séculos e séculos de experiência e de escolhas infelizes às vezes. Na nossa história da humanidade nós encontramos muitas situações das quais muitos de nós fez parte. Na construção e reconstrução das leis, nas organizações sociais, em posições importantes, posições de mando, mas posições acima de tudo que nos possibilitaram nos tornarmos o que nós somos hoje. E daí nós precisamos compreender os porquês disso tudo. O que Deus espera de nós? O que o nosso Pai espera que nós façamos? Ele espera, acima de tudo, que nós nos conscientizemos daquilo que realmente nós somos. É momento do questionamento, da dúvida, da incerteza? Sim, vivemos essas dificuldades. Mas nós precisamos nos agarrar na fé de compreendermos que a vida continua. É momento de compreendermos que, sendo espíritos imortais, nós precisamos sim evoluir para Deus e pegarmos firmes na mão de Jesus, o nosso benfeitor maior, colocando o seu evangelho nos nossos corações, nas nossas questões comportamentais, na educação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, na nossa educação, na nossa condução moral. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. É importante que nós consigamos colocar em prática. A evolução é natural, ela se dá por si só, porque a lei de progresso é uma lei viva. Mas, na verdade, nós precisamos entender a importância de estarmos aqui. E quando retornarmos à pátria espiritual, tendo cumprido aquilo que nós nos propusemos, que nós consigamos voltar com um sentimento de vitória, de termos cumprido, se não tudo, mas parte daquilo que nós realmente acordamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imploramos a Deus. Amparados pelos nossos tutores espirituais, que esses amigos sejam presentes nas nossas vidas, que eles nos acolham e nos fortaleçam, nos encorajam para que nós consigamos seguir em frente, sem medos. Mas ainda assim, se o medo chegar, nós consigamos continuar caminhando. Se o medo for a nossa companhia, se fizer sombra, mas que antes de tudo nós lembremos que Jesus está no leme, que Jesus está presente nas nossas vidas e que Ele continuará nos assistindo e que Ele jamais nos abandonou. Seguirá sempre em frente conosco. A lei de progresso está para todos e é por isso que estamos aqui. É por isso que mais uma encarnação, mais uma experiência, por mais difícil que ela possa parecer, é mais uma oportunidade de crescimento. É mais uma página no livro das nossas vidas como espíritos imortais. E esta página, ela está sendo escrita, mais uma história, mais um capítulo da nossa história como espíritos. Que o progresso se faça e para nós de uma maneira confortável, se não pelo amor, pela dor, mas conforme a vontade do Pai. A nossa evolução e o nosso progresso. Que Jesus seja conosco sempre. Muita paz.
Queridos irmãos, chegamos mais uma vez ao final da nossa exposição da Casa Espírita Fraternidade, agradecendo por mais esses ensinamentos que possam nos servir para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, e assim agradecendo ao nosso bom Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais, que possamos continuar firmes com as nossas preces, envolvendo assim toda a psicosfera do nosso planeta, para que possamos vencer as dificuldades do momento. Que a paz e a harmonia estejam no coração de todos nós. Obrigado, Senhor, e que assim seja.